Abra sua Bíblia comigo aí em João capítulo 9. Em hebraico, Yohanan. Deus tem sido gracioso. Esse João, o autor deste livro, autor humano, não é? Porque a inspiração é divina. Ele foi um dos 12 do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha 3 bem chegados dos 12. Não era Jesus que era mais chegado a eles eram mais chegados a Jesus, e desses 4, João era o mais chegado. Por isso que ele é chamado o discípulo do amor. Acreditamos que ele escreveu as epístolas, 1ª, 2ª e 3ª de João, e também ele foi usado pelo Espírito Santo para escrever o livro do Apocalipse, o livro da revelação. Então, João capítulo 9 diz o seguinte, verso 7. Talvez seja esse o problema, não é? 9, verso 7. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Isso aqui é praticamente um esboço, não é? Quem sabe dividir um esboço para pregar, você vai ver que no 7 você tem aqui um esboço, algo muito bem feito. No Evangelho de João, a palavra crer aparece 98 vezes. O Evangelho que mostra a profundidade das coisas de Deus, e é o Evangelho que mais esclarece a divindade de Cristo. Não somente o Senhor Jesus como Filho de Deus, mas ele mostra claramente que Jesus é Deus. Então, no Evangelho de João, é o Deus Filho. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E a divindade do Senhor Jesus, ela é mostrada de forma muito clara no Evangelho de João. Então, essas expressões, ou esta palavra crer, que aparece 98 vezes, ela explica para aqueles que já creem. Isso é, vocês que já creem, continuem acreditando. Não perca a sua fé, ou a fé de vocês. E essa palavra crer também é para aqueles que ainda não creem, para que creiam, para que venham a crer. No Evangelho de João, nós temos 7 milagres que são registrados. Nós vamos ver a multiplicação dos pães, a ressurreição de Lázaro, a transformação da água em vinho, e mais, com esse aqui, a cura do cego, mais 3, 4 mais 3, 7. Então, 7 milagres, e no final ele disse, foram escritos para que creiam no Filho de Deus, e crendo nele tenhais vida eterna. Aqui está um texto muito interessante, o capítulo 9, e ele diz: e disse-lhe, o Senhor falando para o cego, porque a Bíblia fala no versículo 1, que este homem, ele era cego de nascença. Ele não havia se tornado cego, ou por uma razão ele ficou cego. Não, ele nasceu cego. Ele nunca viu nada. Alguma pessoa diz, o cego vê tudo escuro. Não, o cego não vê nada, nem escuro, nem claro, nem absolutamente nada. Ele não vê, não enxerga nada. Então, este milagre, ele é muito claro, ele aponta para nós. Eu vou mostrar por quê. Porque eu não entendi esse capítulo. Eu achava que era a história de um cego que foi curado. Amém, glória a Deus. Só aí já é realmente algo precioso. Mas esse episódio, essa cura, esse milagre, ele aponta para nós. Por quê?
estes milagres, eles têm um significado muito profundo, porque eles foram escritos por uma finalidade, para aqueles que creem, continuarem a crer, para que continuem crendo, né? E aqueles que não creem, venham a crer no conhecimento, na leitura do Evangelho. Então o Senhor fala para o cego e depois de fazer algo que nós não fazemos, a não ser que seja por um comando, né? O Kenneth Hagin, ele tinha um comportamento assim que ninguém fazia o que ele fazia. O médico, ele estava fazendo uma campanha numa cidade e ele era muito usado na área de cura, milagres. Aí, com muito custo, a família conseguiu que um paciente que estava muito doente fosse trazido de maca para a igreja onde ele estava. E lá tinha médicos ajudando ali para socorrer, porque era uma pessoa muito importante. O Kenneth Hagin, cheio do Espírito de Deus, foi lá, um homem fraco, não aguentava nem respirar direito, cheio de aparelhos. O Kenneth Hagin foi lá e deu um murro na barriga dele. Os médicos que estavam com ele: você vai ser processado, você vai matar o homem, nós trouxemos ele para você dar vida, orar por ele, você vai matar, ele não aguenta nada. Ele foi e deu outro murro na barriga do homem. Então ele agia assim, ninguém perguntaram para ele. Ele disse assim: não, às vezes eu vejo o demônio, ele está localizado ali, Deus coloca fogo na minha mão, eu vou lá e bato e o demônio sai. E aí o cara levantou e foi curado. Todo mundo ficou lá aplaudindo o nome do Senhor, não é? Então, há coisas que eu não vou fazer algo, né? Eu não tenho essa direção, mas o Kenneth Hagin, ele fazia isso. O Senhor Jesus, ele cuspiu no chão, fez lodo e colocou nos olhos do cego e disse: vai até onde mesmo? O tanque de Siloé. Siloé quer dizer, significa enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. E aqui vem algo que eu simplesmente não sabia e passei a ver. Que a Bíblia, quanto mais você vai lendo, mais as escamas vão caindo. Eu disse o seguinte: olha, esse homem nasceu cego. Porque a Bíblia diz que ele era cego de nascença. Está no capítulo 9, verso 21. Então, porque ele era cego, ele tinha essa limitação, o que ele teve que aprender? Ele teve que aprender a viver como um cego. E você sabe como é a vida de um cego. Então, hoje, para uma pessoa que tem deficiência audiovisual, tem inúmeros recursos, mas naquele tempo não tinha essa capacitação para eles, não é? Para facilitar a vida. Então, Senhor Jesus, você vai ao tanque de Siloé, você vai lavar os olhos, tirar esse lodo, e você vai começar a enxergar. Eu acredito, e aqui é minha questão, tá? Eu já entendi, mas só para você entender. Para ir, eu creio que ele não teve nenhum problema. E aí fica uma pergunta: por que ele não teve problema de ir até o tanque de Siloé? Porque ele aprendeu a andar, ele sabia ir cego até o tanque de Siloé. Mas o meu problema não é na ida, porque ele vai, ele obedece o Senhor, ele se lava os olhos, tira o lodo, e assim que ele o faz, ele começa a enxergar completamente. O meu problema é como ele voltou até Jesus. Pergunta para a pessoa do seu lado: como foi que ele voltou até Jesus? Porque ele estava com Jesus, Jesus estava por ali fazendo milagres, não saiu daquela região, ele voltou para Jesus, mas o problema é como foi que ele voltou.
Quem vai acertar essa? Bem, pergunta para a pessoa do seu lado. Como foi que ele voltou? Ele só andava cego. Ele sabia andar ali por todo aquele lugar cego. Como é que ele consegue andar enxergando agora? Pergunta para a pessoa, como meu irmão? Quem já teve experiência com o Senhor Jesus? Quem já confessou a Cristo como Senhor? Você já viu? Antes de nos convertermos, nós éramos cegos. O Senhor vem, abre os nossos olhos, faz como Saulo de Tarso, né? Tira as escamas, Satanás vai embora, nos deixa, o Espírito de Deus vem, habita em nós, e nós começamos o quê? Começamos o quê? Quem vai acertar essa? Enxergar. O nosso problema é depois da conversão. Você já viu a confusão que a gente tem? Novo convertido tem medo de pecar. Por quê? Eu posso fazer isso, eu posso. Depois não, depois misericórdia, né? Perde o temor. Por isso que a Bíblia fala do primeiro amor que a gente abandona. Então aquele homem, de vez em quando eu creio que ele fechava os olhos e dizia assim, como é aqui? É por onde eu vou? Porque ele estava acostumado a andar cego. Agora ele estava o quê? Andando, ele tinha os olhos, ele tinha a capacidade de ver. Por isso que o Evangelho registrou este milagre. O Senhor fez outros milagres, muitos outros. Mas esse ele fez para mostrar que o homem, ele é cego. Nós éramos cegos. Fomos até o Senhor Jesus, ele abriu os nossos olhos e nós começamos a ver de uma forma totalmente diferente. Só que nós precisamos o quê? Abandonar a maneira antiga de andar como cegos e agora andarmos vendo como o Senhor orienta. A Bíblia diz, aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Porque ele voltou até o Senhor Jesus. Mas ele voltou, eu creio que de vez em quando ele fechava os olhos, diz, eu já passei por aqui, onde é o caminho? Aí ele fechava os olhos para dizer, ele teve que se reprogramar para aprender a andar enxergando. Isso aconteceu conosco. Nós vivíamos no mundo, Satanás nos cegou, fomos a Cristo, depois tudo é novo, nós ficamos procurando, isso é da vontade de Deus, isso aqui estou agradando a Deus, porque agora nós temos o entendimento, o Senhor abriu os nossos olhos, é aquilo que aconteceu com o apóstolo Paulo, o Saulo, Atos 9, quando ele se converte, o que foi que aconteceu? Escamas caem dos seus olhos, e ele passa a ver, ouve a voz de Deus, e o Senhor diz, eu tenho um plano para você, eu tenho um projeto para você. E agora você enxergando, vai entender isso que eu tenho para a sua vida. Foi isso que aconteceu conosco. Aplauda o Senhor. Dê um brado de vitória bem forte. Amém. Glória a Deus. Olha como é interessante. A Bíblia é cheia de detalhes. E um livro muito profundo. Nós não percebemos isso logo no começo, mas depois nós passamos a entender esta realidade. Eu quero mostrar para você algumas coisas, quando os nossos olhos se abrem, o que realmente acontece. Josué, livro de Josué, capítulo 1, versículo 4, diz algo muito interessante. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 4. Deixa-me mostrar aqui, então, quando os nossos olhos se abrem, quando Deus abre os nossos olhos, nós passamos a ver aquilo que Deus tem para nós. Deixa-me mostrar como funciona. Em Josué, capítulo 1, verso 4, livro de Josué, capítulo 1, verso 4, diz,
Vou começar do 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo dei, como eu disse a Moisés. Que o Senhor está confirmando uma promessa. E ele diz qual é esta promessa. No que consiste esta promessa. Há muitos cristãos que têm o conhecimento de Deus, têm a Bíblia na mão, e vão morrer sem saber qual é a vontade geral e qual é a vontade específica de Deus. Sem projeto, sem alvo, sem nenhuma perspectiva de vida, não tem sonho, não tem nada. Como é que uma pessoa acredita em um Deus tão grande, tão poderoso? Ah, mas por causa disso, minha vida foi difícil, as coisas não funcionaram como deveria, tal. Mas e o poder de Deus? Então nós ficamos presos com os nossos argumentos, o inimigo acaba nos enganando e chegamos ao final da nossa vida e perguntamos: o que foi que eu fiz para Deus? Porque a Bíblia diz que nós temos o quê? A mente de Cristo. Todo cristão genuíno tem a mente de Cristo. E tendo a mente de Cristo, o Senhor, Ele mostra o projeto dEle na vida da gente. Aquilo que Ele tem para nós. Mas nós, às vezes, apenas, eu sou convertido, eu fiz aliança com Cristo, mas não conhece o plano de Deus. É muito importante conhecer a Deus. A coisa mais importante para o ser humano é conhecer a Deus. Diga para a pessoa do seu lado, qual é a coisa mais importante para uma pessoa, meu irmão? A resposta é conhecer a Deus. Diga, conhecer a Deus. Se uma pessoa passa por esse mundo, não conhece a Deus, ela é condenada. Por quê? Ela procurou conhecer tudo dessa vida, menos Deus que a criou, deu a vida. Mas, tão importante quanto conhecer a Deus, é conhecer a vontade de Deus, geral e específica. A geral está revelada na palavra de Deus. A específica é aquilo que Deus tem para a nossa vida. Aquilo que Deus tem para a nossa vida, o projeto dele para a nossa vida. E poucas pessoas perguntam: ah, pastor, eu tenho medo de perguntar o que Deus quer para a minha vida. O medo é chegar no final da vida e Deus dizer para a pessoa: olha, isso era o que eu tinha para você. Eu falei aqui uma certa vez de um senhor, que agora já era senhor, não sei, ele passou muitos anos na cadeia. Ele foi fazer um assalto, creio que atirou e tirou a vida de uma garota. Ele foi para a prisão. Na prisão ele pegou pena de morte, dependendo do estado lá nos Estados Unidos, é pena de morte. Mas na prisão ele se converteu. E no corredor da morte ele disse: Senhor, tirei a vida de uma pessoa, de uma garota, e agora minha vida será ceifada, ainda jovem, ainda novo, talvez uns 40 anos, não sei. E ele diz: Senhor, agora que eu te conheço, eu conheço a vontade geral do Senhor que está na palavra. E ele diz: o que o Senhor tinha para a minha vida? Aí o Senhor, na misericórdia, disse para ele: você seria um grande empresário. Eu iria abençoar a sua vida. Você faria aliança comigo, abriria as portas, você seria um grande empresário e você seria uma bênção. Você estaria ajudando muitas pessoas. E aquela garota, ela louvaria o meu nome. Ela seria uma voz que eu levantaria para glorificar o meu nome, louvando o meu nome. Mas já era tarde, porque ele tinha que pagar pelos seus erros. E aqui está, desde o deserto e este Líbano, até ao rio, ao grande rio, e o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso termo. Deixe-me ler novamente. Desde o deserto e este Líbano,
até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso termo. O Senhor deu uma terra tão grande para Israel, e você vai ver no final do livro de Josué, ele dizendo: ainda há muita terra para conquistar. Há pessoas que passam a vida toda, não fazem nada e nada para Deus, e terminam os seus dias e não teve sonho, projeto, não teve aspiração, não teve absolutamente nada que foi feito que vai ficar para ser contado. Você nunca fez nada, não teve projeto, não teve sonho, não sonhou, não realizou, mas quer ajudar a outras pessoas como conquistar, realizar o quê? Grandes coisas. Então Deus quer que eu e você conheçamos na sua palavra o projeto geral, a vontade dele. Primeiro, conhecer a Deus, a coisa é importante, não é? Hebreus capítulo 11, verso 6, aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe, é a coisa mais importante. E também crer que Ele é galardoador, recompensador dos que o buscam. E a palavra diz, tem uma versão que diz, buscam de todo o coração. Mas pastor, eu tenho buscado muito, mas não é de coração. Então, conhecer a Deus, conhecer a vontade de Deus geral, na sua palavra ele revelou aqui, e conhecer a Cristo, e em Cristo conhecer aquilo que ele tem para a nossa vida, porque tão importante quanto conhecer a Deus é conhecer a vontade de Deus para a vida pessoal, para não terminar a vida sem saber. O apóstolo Paulo, final dos dias dele, as últimas horas, quem sabe, ele diz, lá, prisão de Paulo, lá em Roma, estive lá, conheci, entrei, incrível, não é? Ali, certamente, ele combatiu o bom combate, como foi mesmo? Combati o bom combate, acabei a carreira, e o que ele tinha? Era a única coisa que ele deveria ter. O que ele tinha? Guardei a fé. Essa deve ser a nossa expressão quando encerrarmos aqui na terra o nosso tempo. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória mais uma vez, glória a Deus, santo é o Senhor. Então aí está o projeto de Deus, a vontade de Deus. O povo de Israel nunca preencheu isso, nunca conquistou isso. No máximo no tempo de Davi, no tempo de Salomão, expandiu. Agora, no Apocalipse, mostra que Israel vai tomar posse de tudo isso aqui que Deus deu. Mas só com a ajuda de Deus. Tá? Israel hoje está imprensado lá, rodeado de milhões de inimigos, cada um querendo devorá-lo. Só não foi devorado ainda porque a mão de Deus está ali guardando, porque sabe, se Satanás destrói Israel, muitas profecias que estão na palavra do Senhor não se cumprirão. E a Bíblia deixa de ser um livro profético, inspirado por Deus, se ela não se cumpre. Então, eles afirmam que no Senhor Jesus, cerca de 300, só no Senhor Jesus, cerca de 280 a 350 profecias se cumpriram, e algumas ainda irão se cumprir no Senhor Jesus. Mas que há mais de 1000 profecias no Antigo Testamento, que parte já se cumpriram e outras ainda irão se cumprir na palavra de Deus. E vai se cumprir na vida da igreja e na vida de Israel, na minha vida e na sua vida. Aplauda o Senhor, amém, glória a Deus. Então ele está dizendo aqui, o Senhor falou para o cego. Ele era cego de nascença. Você vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quando nós vemos, passamos a enxergar, a nossa vida
tem que ser diferente. Por isso que eu digo, olha, eu sou crente, fiz aliança com Cristo, eu sou de Jesus, tá? Mas espera aí, a mesma vida não pode, é impossível. É impossível uma pessoa dizer que se converteu e ter a mesma vida, não houve nenhuma mudança. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram. O problema é quando a pessoa diz que está em Cristo e as coisas velhas estão lá, não passaram. Não é nem nova criatura. Não, isso tem assustado o mundo. Uma parte do problema hoje, porque o mundo não se converte, é a nossa postura, é a nossa maneira de ser. O mundo não lê Bíblia, o mundo olha para nós e quer ter essa experiência que nós temos. E às vezes ele diz, não, para ser igual a você, misericórdia, eu prefiro ficar do jeito que sou. Então, infelizmente, isso tem acontecido. Então, o mundo está do jeito que está, e às vezes eu digo, não falo lá fora, falo para a igreja. A culpa é nossa. Europa, nós estamos vendo, olha o que está acontecendo lá. O mundo, o mal, está apoderando-se. Estava lendo um artigo sobre a Inglaterra, e eles falando que possivelmente muitos ingleses vão ter que mudar para países vizinhos, porque é tanto muçulmano que está chegando para a Inglaterra e implantando suas leis. Eles não vêm para se adaptar à nação, eles vêm para mudar os costumes da nação. E eles já estão começando a ditar as ordens, as regras, as leis, e muitos ingleses vão ter que ir para países diferentes. O prefeito da Inglaterra é muçulmano. Aqui seria o ministro da saúde, da cultura, né? Cultura é aquele que recebe muito dinheiro, tá? Muito, mas muito. Deixa para lá. E também aquele que da educação. O ministro da educação da Inglaterra é muçulmano. Como é que um homem muçulmano vai ditar as regras? A nação como a nação inglesa. Aí o que acontece? Alguns países da Europa não tem mais jeito, só o milagre de Deus. E por que aconteceu isso? Porque a igreja dormiu. Os irmãos dormiram. A igreja não lutou. Cada um na sua casa. Não vem para oração. Alguns nem para culto. Não liam mais a Bíblia, não leem mais a Bíblia. Tá? Boa parte de templos lindos, templos enormes. Lá hoje, ninguém vai, ninguém entra, ninguém quer. Hoje é mercado de flores, é loja, tudo. Incrível isso. Nós não podemos deixar isso acontecer no Brasil, e não vai acontecer no Brasil. Vamos orar para que venha um avivamento sobre a nação brasileira. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Diz, eu vou buscar, orar, clamar para que isso não aconteça na nossa nação. Deus já deu muita chance ao Brasil. E eu creio que Ele vai dar mais uma. Talvez mais uma. Não sei se teremos outra. Mas eu acredito que o Senhor ainda vai dar mais uma chance para a nação brasileira. Quantos vão orar por isso? Amém? Mais uma salva de palmas, mais um brado de vitória. Eu quero ouvir o brado de vitória, que sumiu desde a pandemia. Entendeu? Então, aqui diz, vai-te, João 9, versículo 7, o Senhor disse para o cego de nascença, que o Senhor o cura, cuspindo no chão, faz lodo e toca nos olhos do cego. Olha, você sabe, um oftalmologista, para lidar com olhos, os aparelhos têm que ser os mais sensíveis que existem.
os mais sensíveis, delicados, mais finos, tá? Olhos, os olhos. A Bíblia chega a dizer menina dos olhos, né? Não é menina dos ouvidos, do nariz, da boca. Não, porque os olhos, que os órgãos mais sensíveis do corpo. O Senhor faz cospe no chão, faz lodo, passa no olho. Interessante, não é? Interessante isso. Eu creio que o Senhor diz, olha rapaz, você veio do pó, está faltando pó aí, deixa eu completar aqui. Foi Deus você do pó, então tudo que tem no corpo tem na terra, tem no pó. A gente estuda sobre isso, não é? Sobre o homem. Deus, homem, Jesus, a Bíblia, Espírito Santo, anjos e tudo mais. E um capítulo é sobre o homem. Mostra tudo que tem no pó da terra, tem no nosso corpo. Tudo que tem no nosso corpo, tem na terra. Porque a Bíblia diz que tu és pó e... Essa parte ninguém gosta, não é? Tu és pó e... Querendo ou não, lá na frente, daqui a 100 anos... para ninguém falar, pastor, está amarrado, tá? Entrou um espírito aí, tá? Daqui a 100 anos ninguém, todos que estão aqui, ninguém vai estar aqui mais se o Senhor não retornar. Tá? Então o Senhor diz, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Ele obedeceu, só recebe a bênção quando se obedece. Ele foi, ele lavou-se e ele voltou o quê? Vendo. Quando ele foi cego. E como eu falei aqui, o problema foi voltar. Ele viveu a vida toda a sua vida foi a vida de um homem cego. Ele aprendeu a andar cego. Ele foi treinado a andar por todo lugar ali. Todas aquelas ruas, vielas, não é? E agora ele abre os olhos e ele vai ter que aprender o quê? A andar. Foi o que aconteceu conosco. Éramos cegos, andávamos neste mundo, no curso deste mundo, fazendo a vontade do mundo, das trevas. Senhor, abre os nossos olhos, como eu falei, aconteceu com o apóstolo Paulo, escamas caíram de seus olhos, e ele começou a enxergar. Então eu falei sobre uma coisa que Deus, Ele quer que enxerguemos, isto é, primeiro, Deus, o seu plano geral e o seu plano específico, que está lá em Josué capítulo 1, verso 4, e o outro que eu quero fechar aqui com você, que está em Lucas capítulo 11, verso 5 ao versículo 8, 3 amigos, amigo, eu falei sobre isso aqui, eu creio que domingo próximo passado, Lucas 11, 5 a 8. A história dos 3 pães. Um amigo chega na casa de um amigo e esse amigo vai procurar outro amigo desesperado, porque ele não tem nada para oferecer. Então ele chega na casa, você sabe que receber uma visita naqueles dias era algo praticamente sagrado. Alguém que estava debaixo do seu teto, você tinha que dar proteção. Então chega alguém cansado de viagem, com fome, poeira, e agora bate na porta, não tinha o quê? WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada. A pessoa batia na porta, você. Aí vinha, certamente tinha ele,
uma família, mais alguém. E o homem fica desesperado, porque eu creio que é à noite. E ele vai desesperado procurar alguém para ajudá-lo, porque certamente ele tem ali algumas coisas. Eu falei aqui, lá em Israel, você pega um falafel, você pega um shawarma, que são sanduíches, né? Tem um que é como aquele pão de pita enorme, você abre assim, joga lá todo tipo de coisa que você quer colocar dentro daquele pão. Joga azeite, tá? Cebola, tomate, vem mais coisa, né? Alface e tal, carne, tá? Ele fica enorme, ali é uma refeição. Você come aquilo, você vai ficar horas sem comer nada. Mas o pão era mais importante. Sem o pão não tinha. Pão era o alimento mais importante, não é? Ele não tinha pão. E ele foi procurar um amigo. Mas o amigo já estava o quê? Dormindo. Aí o Senhor diz, usa a estratégia da insistência. Insista. Se ele não atendê-lo por ser seu amigo, insista, porque ele vai te atender. Mas a coisa mais importante aqui, eu estava falando que estava lendo o Novo Testamento hebraico. O Novo Testamento é escrito em grego, mas quando você pega o Novo Testamento hebraico, é muito interessante, porque são as mesmas palavras do Antigo Testamento. A estrutura muda, porque o Novo Testamento hebraico é o Novo Testamento no hebraico moderno. O Antigo é hebraico bíblico. É diferente. As palavras são as mesmas, mas a estrutura é diferente. Então, quando chega aqui, ele fala, um amigo veio, tem a palavra amigo, é a palavra Haver. Esse amigo que veio é Haver, que chegou na casa do amigo, esse amigo chama-se Yadid. É um amigo mais próximo. E esse que chegou na casa do seu amigo, que o coloca no aperto, ele vai para a casa de um outro amigo, não é Haver, é Yadid. O que chega é um amigo qualquer. O que mora na casa é um Yadid. E ele vai para a casa de outro Yadid procurar um pão. Procurar o pão. Isso quer dizer o seguinte, dá mais ou menos a entender o seguinte. O mundo é esse amigo que vai procurar a igreja para buscar socorro, oração. Nós somos esse Yadid que o mundo vai procurar. Olha, ore por nós, nos ajude. Está difícil, mas às vezes, o que nós temos para dar? Pedro falou, não é? Pedro e João, nós não temos nada. Temos ouro, não temos prata. Mas aí ele diz, mas nós temos algo do Senhor Jesus, o poder de Deus. Aí eles vão para o amigo que é Jesus, o amigo verdadeiro, que esse amigo que vai buscar os pães é amigo de aliança. A Bíblia diz que Deus era amigo de Abraão. Deus chama Abraão de amigo. Não era Abraão que dizia, Deus é meu amigo, viu gente? Olha para mim, vocês me respeitam, sabe? Deus é meu amigo. Não era Abraão que chamava Deus de amigo. Todo mundo pode chamar Deus de amigo. Olha, está comigo, está com Deus, viu gente? Pode ser, pode não ser. Quem tem que dizer que não é a pessoa que está com Deus, é se Deus está com a pessoa. É o contrário. E a pessoa pode dizer, estou com Deus, mas Deus não está com a pessoa. Muita gente que diz que Deus está com ela, mas Deus não está com ela. O que vai pesar é se Deus disser, eu estou com você. E a Bíblia diz, Abraão é meu amigo. Então esse amigo aí é amigo de
aliança. Por isso que Deus pegou Abraão e botou prova nele e disse: dá-me o que você tem de melhor. E ele foi fazer a vontade de Deus. O Senhor diz: não, eu já entendi. Você é obediente. Agora, pede o que você quiser. Eu vou te dar, eu vou te abençoar. Aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Então, por isso que ele diz aqui: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Quantos já lavaram seus olhos? Quantos Deus já tirou a escama dos seus olhos? Quantos já conseguem a enxergar? Agora um dia eu e você vamos chegar diante de Deus. Lá vai estar o projeto de Deus para a nossa vida. E infelizmente lá está o projeto que nós fizemos para a nossa vida, que não tem nada a ver com aquilo que era o projeto de Deus. Teve uma disputa aí de 2 pastores, né? Se vai ter choro lá no céu. Quem lembra disso aí, não é? Eu disse: vocês não tem o que fazer, não? Vai ganhar vida para Cristo, vai visitar os hospitais, ou tá? Então lá, você vai ter choro no céu, não é? Olha que nível a igreja chegou, não é? 2 homens pregadores, né? Pastor, o que você acha disso? Falei: vamos visitar no hospital? Pega aí, vamos ali levar uma cesta básica para a gente, vai. Isso não traz glória para Deus. Isso não ajuda nada. O mundo fica rindo da cara da gente. Mas o tema foi esse. Vai ter choro, lágrimas lá no céu, tristeza. Então, um dizia que sim, o outro dizia que não. Igual aqueles 2 rapazes que foram visitar, né? Fazer uma visita. Aí chegaram lá: olha, a senhora vai para o céu lá, a senhora vai ficar acordada. O outro: não, ela vai dormir, está aqui escrito. Não, está acordado. Tá. Os 2 crentes da mesma igreja, um falando para a mulher, os 2 evangelizando. Se ela chegar no céu, só vai dormir. Ela: não, está escrito aqui acordado. Não, aqui está dizendo acerca dos que dormem. A mulher ficou confusa. Ele disse: vai lá perguntar ao pastor de vocês. Aí eles foram lá, perguntaram ao pastor: pastor, está aqui acerca dos que dormem. Não, vai ficar acordado. Aí o pastor não conseguiu resolver. Cada um com a cabeça mais dura do que o outro, não é? Lendo a mesma Bíblia. Aí o pastor diz: vamos fazer o seguinte, você crê o quê? Vai ficar acordado no céu. E tá, e você vai dormir. Você dormir, acordado. Dormir, acordado. Ele falou: vocês vão chegar no céu, então, o dia que chegar lá, se você tiver sono, você dorme, se não, você fica acordado. Mas daqui até lá vamos ganhar vida para Cristo, vamos fazer a obra do Senhor. Eu vou encerrar, mas para você não pensar que eu estou perdido, sobre os caras que estavam falando lá, sobre se vai ter o quê? Tristeza, choro no céu. Claro, infelizmente, no momento vai ter. Quando o Senhor chegar no céu e mostrar aquilo que nós poderíamos fazer para Ele e não fizemos, haverá uma grande tristeza. A Bíblia chega que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Certamente aquele servo, aquela serva dedicada, zelosa, que amou a Deus de todo o coração. Aí vai aquele, né? Foi salvo, mas malandro, né? Assim, no bom sentido, viu, irmão? Fez nada para Deus, correu da vontade de Deus, não fez nada para Cristo. Aí chega lá, vê aquele irmão, aquela irmã, com a coroa na cabeça, cheia de pedras preciosas. E na hora de repartir os galardões, não é? Aí o irmão que não fez nada para Deus, mas teve a salvação, vai dizer assim: mas Senhor, essa irmã, como é? Eu sou muito mais capaz do que ela.
E ela tem, olha o tamanho da coroa dela e a minha. Aí o Senhor vai pegar lá um lencinho, assim um negócio assim, deixa eu pegar aqui, tá? Um lencinho, diz, aqui está seu galardão, vai enxugar suas lágrimas, Deus. Eu creio que nesta hora que o Senhor vai enxugar as lágrimas. Por quê? Deus é justo, Ele não vai honrar com galardão quem não fez nada para Ele na terra. Fez tudo aquilo que não era para fazer e que não tem valor nenhum, valor nem terreno e nem eterno. Mas Deus vai honrar aqueles que, mesmo com tanta dificuldade, estamos vendo os nossos irmãos, é Nigéria, não é? Pagando com a vida, sendo assassinados, mas não negam a Jesus. O Donald Trump mandou dizer para o presidente da Nigéria, se você não mudar esta situação, você vai ter problema. O único governo, presidente americano que manda recado para dizer, você está matando os meus irmãos, pare com isso. E aqueles irmãos lá, eles não negam a Cristo por nada. Enquanto eu e você temos uma vida tão boa, tão boa, tão boa, tão boa. Mas Deus vai tirar dos nossos olhos as escamas esta noite. Ele vai nos abençoar, porque depois que nos convertemos, a revelação de Deus continua. Porque Deus, Ele dá a revelação geral e diz, agora eu vou mostrar o meu programa, o que eu tenho para a sua vida. E aí vamos obedecer. O próprio Senhor Jesus, quando Ele veio à terra, Ele tinha um programa de Deus para a vida dele na terra. Ele disse, é-me necessário passar por Samaria. Até o percurso dele, o Espírito de Deus estabeleceu aqui na terra. Aplauda o Senhor, dê um brado de vitória. Diga obrigado, Jesus, porque os meus olhos foram abertos e se abrirão mais ainda. Se coloque de pé nesta hora.